Dizem que nós só conhecemos alguém depois de comermos 1 quilo de sal com essa pessoa. E a oração é exatamente essas graminhas de sal que a gente vai comendo junto com Deus, e o coração de Deus passa a ser melhor conhecido por cada um de nós. Nós vamos nos abrindo, nós vamos permitindo que Deus ele atue em nossas vidas, e nós vamos começando a compreender o segredar do Senhor, os direcionamentos por onde nós devemos caminhar. Essa sensibilidade espiritual, ela é otimizada a partir do momento em que nós gastamos tempo com Deus. Por isso, essa chamada para em 2021, nós, de fato, investirmos na oração. Se há algo importante para a igreja realizar, isto é a oração. Precisamos aprender que nossas batalhas muitas vezes são ganhas não pela força dos nossos braços, mas pela intensidade e regularidade dos nossos joelhos dobrados. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 12. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Porque agora vemos como por um espelho. Os espelhos na época do apóstolo Paulo, eles eram feitos de bronze polido. Isso, durante quase 14 séculos, os espelhos eram feitos a partir desse metal. E exatamente por isso, por não ser de vidro, que é uma tecnologia relativamente moderna, eles não expressavam de fato o reflexo mais exato. O reflexo era irregular, rudimentar. Mas, assim como o espelho evoluiu e hoje nos oferece imagens quase que exatas, nós também teremos todos os desentendimentos equacionados. Nós veremos face a face, no futuro, aquilo que hoje vemos de alguma forma embaçado. E é isso que Paulo está ensinando nessa passagem, que na época em que ele escreveu, os reflexos eram irregulares, não eram claros. Mas um dia nós veríamos plenamente. Alguns aspectos e categorias do cristianismo pede de nós mais fé do que compreensão exata e racional, mais confiança nas palavras da palavra do que nas imagens de nossas vistas e em nossos sentimentos e sensações. Esse é de fato o desafio da fé, de cuja tarefa Adão e Eva não se desincumbiram muito bem ao visualizarem o fruto agradável, seguiram o seu rastro no lugar do cumprimento da ordem de Deus.
desprestigiando assim a palavra que foi dita pelo Senhor. E o que eu gostaria de trazer para você nessa noite tem a ver com a responsabilidade que nós temos de seguir as orientações de Deus, de viver de uma forma que se harmonize com o anseio do nosso Pai. O que conta, de fato, não é aquilo que pensamos e queremos. O que vale não é a sensação ou o sentimento que temos muitas vezes. O que vale não é a beleza daquilo que os nossos olhos veem e sua atração. O que conta, no fundo, é a palavra de Deus. São as orientações que nós temos do Senhor. E devemos pautar nossa vida nessa realidade. E uma das verdades das Escrituras que recheiam o que está contido nela é que nós não estamos sós. Nós não estamos sós. E era exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite, acerca desse mistério, Deus em nós. Deus em nós não é algo que podemos compreender pela razão. Deus em nós não é algo que nós podemos visualizar. Deus em nós, às vezes, não é nem mesmo algo que sempre sentimos. O que sentimos, às vezes, é Deus distante. O que sentimos, às vezes, é Deus alheio. O que vemos, às vezes, é eu sozinho. Mas todas essas sensações e impressões, elas não são verdadeiras, porque as Escrituras assim ensinam. Deus está conosco, Deus está com você em todos os caminhos que você trilhar. Deus está ao nosso lado. Deus está nos defendendo, nos dando segurança, nos abraçando nos mais variados caminhos que nós enveredarmos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, parte B, diz assim: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Romanos capítulo 8, verso 9, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se estamos com Cristo, temos o Espírito e não estamos sós. Irmão querido, Deus habita dentro de você. Deus está dentro de você. Você não está sozinho. Você não ficará sozinho. Você não permanecerá à margem do cuidado de Deus. Que nós tomemos essa injeção de verdade,
essas pílulas bíblicas que afastam a solidão e o medo. Quem tem essa companhia, mesmo sozinho, tem o melhor acompanhante. E essa verdade é fundamental para os cristãos, pois é nosso melhor presente. Jesus, quando esteve entre nós, foi chamado de Emanuel, o Deus conosco. Deus tinha o anseio de que você percebesse, de que eu percebesse, que não estaríamos mais sozinhos, não estaríamos à margem, não estaríamos por nós mesmos, ao contrário, nós estaríamos sendo conduzidos como ovelhas pelo sumo pastor. Nós somos o rebanho do grande pastor, Ele é quem nos conduz, Ele é quem toma conta de você e de mim, é Ele que é o encarregado. Às vezes podemos ter a impressão de que estamos sozinhos, mas é somente impressão. Não dê muita vazão às suas impressões e às suas sensações, dê vazão à verdade do Evangelho. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que dizem: não estou sentindo Deus, não estou sentindo a presença de Deus, não estou percebendo Ele do meu lado. Deus está presente, ainda que nós não sintamos. Você está mais seguro do que você pensa, pois Deus está mais presente do que você vê e do que você sente. Deus habitando dentro de nós é a declaração de que não estamos sozinhos. E é interessante que Ele poderia escolher enviar seu Espírito para habitar em qualquer outro lugar. Por que será que Ele desejou que o Espírito Santo habitasse dentro de nós? Não seria isso um instrumento pedagógico contra a nossa solidão? Não seria essa uma lição acerca de que nós jamais estaremos sós, de que nunca estaremos por nossas próprias forças? Deus está com você. Isaías 41, verso 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você pode não sentir, mas Deus está segurando você. Você pode não ver, mas isso talvez não seja o mais importante. O mais importante não são as sensações, não são as vistas. O mais importante é a verdade, e essa é a verdade. Nós precisamos aprender a viver para além das nossas sensações. Nós precisamos aprender a viver para além das nossas emoções. Nós precisamos aprender a viver para além dos nossos sentimentos. O que importa na vida não são as emoções e os sentimentos, o que importa é a verdade, e essa é a verdade. Deus está com você, Deus está comigo, não há o que temer, você não está sozinho, você não está sozinha, você não está desamparado, você não está desamparada. Não importam os caminhos, não importam os vales, não importam os desertos, não importam as ondas, não importa a frieza desse momento, não importa o temor do que quer que seja. O importante é que você saiba que Deus está do seu lado, seja qual for a situação. Uma das fotografias que mais gosto de uma família é quando vejo os pais de mãos dadas com seus filhos. Essa imagem me derrete. E às vezes a gente olha para as crianças e observa
a impressão e a expressão de segurança que elas têm, porque tem o pai ali de mão dada com ela. Tem o pai que a protege. O semblante é de paz e de tranquilidade. O semblante é de segurança. E é exatamente essa segurança que Deus quer que você tenha. Essa paz que Ele deseja que você desfrute. A paz de saber que Ele está tomando conta de todos os seus caminhos. A mão expressa carinho e cuidado. É tão grande essa expressão, tão forte, que quando nós precisamos de alguma coisa, nós pedimos: você pode me dar uma mãozinha? E olha, querido, Deus não nos dá mãozinhas, Deus nos dá muito mais do que mão. Ele dá o seu coração. Ele dá uma grande mão para nós, que nos auxilia e nos ajuda, sejam quais forem as situações. Viva essa verdade. O nosso desafio, muitas vezes, como cristãos, é viver radicalmente uma verdade. É não ficar, às vezes, em cima do muro, sabe? É se jogar mesmo, confiantemente, na palavra de Deus, naquilo que ela ensina. Por exemplo, quando Deus nos ensina que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, nós temos que pegar essa verdade e introjetar no nosso coração e vivenciar na dimensão mais profunda possível esse conceito. É cair de cabeça nessa definição. É entender que essa verdade é mais verdadeira do que qualquer interrogação que nós possamos ter em nossas mentes. É se abrir de fato para isso. É se alimentar dessa palavra. É saboreá-la. É mastigá-la. É engoli-la. É ruminá-la de maneira profunda e real. Não como algo que fosse como uma história fabular, uma história de carochinha, mas que fosse de fato a verdade mais verdadeira que nós pudéssemos ter. Deus não está dormindo. Às vezes a gente pode achar que Ele está alheio, que Ele está onde nós não estamos, mas Deus, Ele sempre está atento às nossas necessidades, lutas e dores, e sempre haverá um caminho diante do local que achamos não ter saída. Deus sempre arruma uma saída para os variados labirintos que nós às vezes entramos na vida. Há sempre uma saída para você. Há sempre um caminho onde parece que ele não existe. Certo dia, um missionário estava fugindo de um leão enquanto evangelizava na África, e correndo desse animal selvagem, ele se deparou com um penhasco. Atrás o leão, na frente o penhasco. Não é verdade que às vezes nossa vida parece estar nessa situação? Não há saída. Olhamos para trás, vemos as feras. Olhamos para a frente, está o fim. Mas naquela situação específica, naquele momento exato, o missionário chegou mais perto do penhasco e viu uma corda. E ele então se pendurou nela e desceu até um lugar seguro. Há sempre uma corda que nos levará para lugares seguros. É como Moisés, quando estava sendo perseguido por Faraó,
e na frente tinha o Mar Vermelho. Até o dia que tivermos que nos encontrar com Deus, para cada penhasco haverá uma corda para você. Ele não te deixará. Não importa que você não esteja nesse momento entendendo alguns caminhos, não importa o que nós sintamos, somos chamados não para sentir, mas para seguir. E essa confiança, ela dilui toda ansiedade e preocupação. Deus, Ele estará cuidando de cada necessidade que nós temos, porque Ele é o amigo verdadeiro. Nós cantamos há pouco aqui, Deus é o amigo verdadeiro. Deus é o amigo maior. Deus é aquele de fato em que nós podemos confiar. Quando a mesa está farta, não faltam companheiros. Mas quando a mesa falta, só sobram os amigos. E é exatamente essa amizade que Deus oferece para você. Deus não está preocupado com o que você pode oferecer para Ele, porque nós não podemos oferecer absolutamente nada para Deus. Deus é o amigo que chega no momento da necessidade. As histórias de Jesus nos ensinam que Ele estava ao lado das pessoas que vivenciavam momentos de carência absoluta. A lepra podia afastar parentes, mas não o amigo verdadeiro. Jesus se aproxima dos leprosos para curá-los. A cegueira podia impedir a luz, mas não impedia o amigo verdadeiro. Jesus curou o cego. O pecado da mulher adúltera a colocou sob acusações e ameaças de pedra, mas não a colocou à margem de Jesus. Nem mesmo a morte pôde separar Lázaro de seu amigo Jesus. Apesar de morto, Jesus foi encontrá-lo, assim como fará conosco também um dia. O nosso amigo verdadeiro não falha. O nosso amigo verdadeiro não se interessa pelo que nós temos nas mãos. O nosso amigo verdadeiro está à disposição em todos os momentos. Nos momentos dos ápices e dos vales. Nos momentos das alegrias e nos momentos também dos choros. Ele está a todo tempo ao nosso lado, e por isso nós não estamos sós, e por isso nós podemos confiar e seguir, sabendo que estamos muito bem acompanhados. Estamos bem acompanhados. Isso deve ser motivo de alegria e regozijo para cada um de nós. E no dia final, no dia em que nós formos nos encontrar com Jesus, nós também podemos confiar e nos alegrar. Não haverá escuridão, mas haverá muitas luzes para onde nós estamos indo. Uma garota estava atravessando um cemitério quando foi surpreendida por um estranho que perguntou para ela se ela não tinha medo de estar ali naquele lugar, tarde da noite. Ela apontou para uma luz depois dos túmulos e disse: olha, eu não tenho medo, porque ali depois, onde está brilhando aquela luz, é a minha casa. Nós não devemos ter medo de nada, nem mesmo da morte, porque depois do túmulo haverá brilhos ainda maior para cada um de nós. E nós podemos atravessar com segurança e em paz, mesmo no meio dos túmulos, mesmo onde todos choram, nós podemos nos alegrar,
porque nós temos a esperança e a certeza da vida eterna. Você não está só. A pandemia nos impactou, mas também muito nos ensinou. Em um tempo em que nos cumprimentamos de mãos fechadas, temos a mão de Deus sempre presente e aberta para cuidar de nós. Você não está sozinho. Talvez com suas vistas você não o aviste, mas as maiores verdades não são vistas pelas vistas, mas pela fé. Um dia, como Paulo nos ensina, nós vimos em parte, nós vimos embaçado, nós não tínhamos os conceitos claramente colocados na nossa razão, nos nossos olhos, mas um dia nós veremos face a face. Hoje continuamos a caminhar pela fé, caminhando não pelo que entendemos, não pelo que achamos, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, mas caminhamos de acordo com a verdade do Evangelho. Caminhamos de acordo com a vontade de Deus. É interessante que as verdades, às vezes, aquilo que nós achamos ser verdade, há algum tempo atrás, parecia absurdo. Eu creio, desconfio, que quando nós chegarmos ao céu, nós vamos olhar para a nossa vida e todas aquelas interrogações terão exclamações no lugar. Nós olharemos para trás e veremos os motivos, os porquês de termos trilhado por caminhos tão tortuosos às vezes e que nós não compreendemos muito bem. Quando nós estivermos lá, nós vamos olhar para trás e vamos compreender tudo. Se eu chegasse para você e dissesse que daqui a 500 anos o homem poderia viajar de Pato Branco para Nova York em 15 minutos, você certamente não iria acreditar, não é verdade? Da mesma forma que se alguém chegasse para Abraão naquele tempo e lhe dissesse que a viagem entre Ur até Canaã poderia um dia ser feita dentro de um veículo que voasse como pássaro e que a viagem não duraria mais de 1 hora, ele certamente iria rir. Sara, que riu quando o ensino foi notificada que seria mãe, daria uma gargalhada. Se fosse dito a Moisés que ele poderia falar do deserto onde estava até o palácio de Faraó por meio de um instrumentozinho chamado telefone celular, e ele veria lá do deserto a face de Faraó e dos seus familiares que ficaram no Egito e poderia falar ao vivo com eles, ele iria achar completamente absurda essa ideia. Porque algumas realidades dependem da datação específica, da época específica. E é exatamente por isso que nós não compreendemos muitas coisas, que certamente depois serão certas, líquidas para cada um de nós. E nesse momento, enquanto nós não temos essas respostas todas que teremos um dia, somos desafiados, somos convocados a trilhar passos de fé, que é a certeza de que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, o que fez e o que fará. Você não está sozinho. Deus está segurando você com suas poderosas mãos. Você pode descansar, você pode respirar. Não se sinta sozinho, porque
o nosso sentimento tem que estar submisso à verdade de Deus. Nós não podemos viver uma espécie de sintalatria, idolatrando as sensações e os sentimentos. Nós precisamos viver de acordo com a verdade do Evangelho. É isso que deve pautar a nossa vida, a verdade. E a verdade, finalmente, é que você não está sozinho. Deus está com você. Confie, prossiga. A mão dele continuará a conduzir sua vida e sua casa. Aprenda a descansar. Eu queria convidar você nesse momento a dobrar sua cabeça. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê essa confiança sobrenatural. Pai, nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que, em lugar da ansiedade, que o Senhor nos dê paz, que em lugar da desconfiança, que o Senhor nos dê completa segurança, que no lugar da ansiedade nós tenhamos completa paz no nosso coração. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos livre das nossas racionalizações que contrariam a fé, que o Senhor nos livre da idolatria das sensações quando contrariam as nossas confianças, e que a verdade seja realmente o nosso guia. Nos auxilie, portanto, Pai, a fim de que nós venhamos a saber que não estamos sós. Essa é nossa oração, em nome de Jesus.